Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares, todos seus companheiros. Continuando as nossas aulas acerca do Ramadã, hoje vamos aprender um versículo do Alcorão que inclui algumas regras do jejum, regras essas que até hoje algumas pessoas têm dúvidas. O versículo número 187 da surata número 2, a surata Al-Baqarah. Nesse versículo diz: é-vos lícito na noite do jejum a união carnal com vossas mulheres, elas são para vós vestimentas e vós sois para elas vestimentas. Allah sabia que vós traíam a vós mesmos a esse respeito, e ele voltou-se para vós e indultou-vos. Então agora juntei-vos a elas e buscai o que Allah prescreveu. Comei e bebei até que se torne evidente para vós o fio branco do fio negro. Em seguida completai o jejum até ao anoitecer. E não vos junteis a elas enquanto estiverem em retiro nas mesquitas. Esses são os limites de Allah, não vos aproximeis delas. Assim Allah torna evidente seus sinais para os homens, a fim de serem piedosos. Então, este é o versículo. Assim como hoje alguns muçulmanos têm dúvidas a respeito da relação carnal durante o Ramadã, também aconteceu na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso é bom sempre buscar o conhecimento para seguirmos melhor a nossa religião. Antes da revelação desse versículo, os muçulmanos jejuavam e só tinham tempo de quebrar o jejum comendo, bebendo ou tendo a relação íntima até o horário de Isha, até o horário da oração da noite. Tudo deveria acontecer entre o Maghrib e o Isha. Daí mantinham o jejum até o dia seguinte. Então isso era muito difícil, o jejum era muito difícil. Jejuar todo dia e só quebrar o jejum no horário de Maghrib, pôr do sol. E tudo deveria acontecer entre Maghrib até o Isha fechou. Já começava de novo o jejum. Por exemplo, se a pessoa dormisse antes de quebrar o jejum, aí chegava o horário de Maghrib, aí não acordavam. Para eles, entendia que não poderia ser acordado. E se acordasse depois de Isha, então essa pessoa perdeu a quebra do jejum, ou seja, não comia e nem bebia mais até o dia seguinte, na quebra do jejum. Continuava o jejum até o dia seguinte, ou seja, se a pessoa falhou de quebrar o jejum entre o Maghrib e o Isha, então perdeu o quê? Perdeu a quebra de jejum. Para dizer que jejuava talvez 24 horas, dia e noite. É assim que eles entendiam. Outros companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensavam que quando chegava o mês de Ramadã não podiam ter relações íntimas com as esposas até o fim do mês de Ramadã. E com isso era muito difícil também. Alguns companheiros faziam de noite, achando que era algo ilícito, era pecado. Mesmo assim faziam. Ou seja, não aguentavam passar o mês inteiro sem se juntar com as esposas. Eles achavam que o que estavam fazendo, estavam traindo Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando Allah sabia disso, revelou esse versículo, deixando claro e permitindo
na noite de jejum de Ramadã a união carnal, como recitamos no começo, permitindo o envolvimento do casal um ao outro. Daí Allah diz que sabia que estão traindo a si mesmos, porque sabemos que ninguém consegue enganar Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa engana a si mesmo ao fazer algo escondido, achando que está escondendo de Allah. Ele está apenas se enganando ou se traindo. Por isso Allah, nesse versículo, diz que sabia que estão fazendo tal ato. Então ele liberou ou permitiu a relação ou a união carnal entre os casais durante a noite no mês de Ramadã. Disse que certa vez uma mulher, uma esposa de um sahaba, uma esposa de um dos companheiros do profeta Muhammad, estava preparando o iftar, a refeição para a quebra de jejum, e quando veio servir ao marido, o marido já estava dormindo. Encontrou deitado e dormindo, e não acordou, como a regra naquela época, segundo o entendimento deles. Então, aquele sahaba, aquele marido, passou sem comer naquela noite, ou seja, passou o dia jejuando, passou a noite sem comer, até o dia seguinte. Então, ao amanhecer, a mulher foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contou a situação do esposo, que passou o dia jejuando e à noite não comeu nada porque estava dormindo no horário da quebra do jejum. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitou esse versículo que citamos no começo, dizendo: comei e bebei até que se torne evidente para vós o fio branco do fio negro. Em seguida, completai o jejum até ao anoitecer. Já deixou claro que deveria comer e beber durante toda a noite, e só quando começar a clarear ou durante o dia deveriam manter o jejum até ao pôr do sol, até ao Maghrib. Então, a mulher ficou satisfeita, os sahabas ficaram já satisfeitos também e começaram já a aplicar segundo a regra deste versículo. Assim, numa outra situação que aconteceu na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso depois de ser revelado esse versículo, depois de estar claro que o jejum era durante o dia e a noite, não. Quando viram que o versículo diz: comam e bebam até tornar evidente o fio branco do fio negro, alguns companheiros do profeta Muhammad amarravam um fio branco e o outro negro na perna, à noite. Outros disse colocavam por baixo do travesseiro, ou ao lado do travesseiro, um fio branco e negro, e ficavam observando enquanto comem e bebem, ou seja, controlando o horário do início do jejum, através desses fios branco e negro, ou seja, para eles, caso começasse a observar ou distinguir a cor branca do negro, aí já começou o jejum. Lembrando aqui que na época não tinha relógio, não tinha despertador, então se baseavam só assim, se baseavam talvez através das estrelas, através da lua, se já está amanhecendo ou anoitecendo. Então ficavam observando o fio branco do negro. Só que chegava a amanhecer,
a ficar claro, enquanto eles não conseguem distinguir a cor branca, o fio branco do fio negro. Imagina dentro de casa, é madrugada, digamos assim. Então, até distinguir as cores já estava amanhecendo. E aí viram que estavam comendo e passando do horário do início do jejum, porque clareava. Então, é quando um dos dias, um dos sahabas foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou dessa situação, que colocavam os dois fios, branco e negro, e observando só que amanhecia enquanto eles estão comendo, porque até amanhecer, aliás, até conseguir distinguir essas duas cores, já estava amanhecendo. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou que tratava-se da clareza do dia e a escuridão da noite. O fio negro é a escuridão, o fio branco é a clareza do dia. Ou seja, deveriam comer durante a noite e quando começar a aparição da aurora, que é o começo do dia, deveriam parar, deveriam manter o jejum até anoitecer. O fio branco do fio negro é apenas um sentido figurado. Portanto, este versículo explica e esclarece sobre as relações íntimas, também sobre o período de jejum. E também explica que não se pode aproximar nas esposas enquanto as pessoas estiverem em vigília na mesquita. Está proibido isso, mesmo que seja à noite. E também explica que essas são as regras que Allah subhanahu wa ta'ala colocou e não podemos transgredir. Allah torna tudo claro para que sejamos melhores tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que é para se fazer, ele deixa claro, aquilo que é proibido também deixa claro. E assim, se seguirmos, seremos tementes. E para hoje é tudo, e que Allah aceite o nosso jejum e nossas orações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.